Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e toda semana a gente traz aqui para vocês informações especiais sobre o mercado do trigo. Queria destacar um movimento de alta que vem ocorrendo, vem sendo registrado lá na Bolsa de Chicago, para o trigo. Olha aí, dezembro, hoje subindo 3 pontos mais 25 a 6 dólares e 30 centes por bushel, março 6,29, alta de quase 4 pontos, maio também subindo 4 pontos e julho também com alta de 4,5 pontos. Esse é o retrato do mercado internacional do trigo. Um mercado que vem subindo de forma bastante expressiva desde o mês de agosto, né? No início de agosto a gente tinha um contrato dezembro valendo algo em torno aí de 5 dólares. Hoje a gente já está falando de 6,30. A gente vai conversar agora com o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora. Está aqui o Marcelo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente viu um mercado internacional para o trigo, né, com uma ascensão nos preços e uma ascensão significativa, e a gente pegou o período desde agosto até agora, aí, pulando aí de 5 para quase 6,30 aí, dólares por bushel. A gente viu esse movimento se repetir no Brasil também, um movimento de alta, só que o momento está mais delicado, está um pouco mais difícil para o preço no mercado interno continuar subindo, Marcelo. O que está acontecendo? Estabilizou nos 1.200, encontrou um teto ali naqueles 1.300, tem fôlego para continuar subindo? Qual que é a explicação para o mercado interno, de repente, não está acompanhando, pelo menos na mesma proporção, a alta que a gente vê em Chicago? Bom, Alex, primeiro agradecer aí a preferência e a participação, né? A gente tinha que ir lá na nascente, né? A nascente de toda essa alta, primeiro foi clima, né? Nós tivemos aí toda a questão climática do hemisfério norte, começou o plantio o pessoal se assustando com o plantio no seco, uma coisa que não é tradicional nas grandes planícies e mesmo na Rússia, né? Que é o grande exportador mundial de trigo. Depois a Rússia dizendo que ia colher 78 milhões de toneladas, e aí mesmo o USDA vindo, o USDA, dizendo que eram 83, o mercado continuou subindo, né? A gente percebe que a demanda teve uma força muito grande, é uma demanda inexplicável, quase incomparável, porque também a gente está numa situação ímpar, que é a questão da pandemia, e aqui o mercado saiu de 690 na safra, né? Claro que um câmbio de 3,83, né? Para hoje, a gente falar em R$ 1.300 numa safra. Então, é um impacto muito grande e subiu mais do que o câmbio. O que faz com que o mercado tenha um freio e talvez não consiga ir mais? É que nós temos uma questão social importante, as pessoas perdendo emprego e a farinha precisando subir de preço. A indústria que está no meio entre a matéria-prima e o mercado consumidor não consegue repassar diretamente. Então a gente vê que a represa do mercado está na demanda da farinha. Então não é possível, o moinho não consegue aumentar preço, vendendo abaixo do que ele precisa para manter o custo ou manter a sua atividade. Ele não vende, ele reduz a moagem. A gente percebe isso todos os dias no mercado, a demanda vem, busca, encontra o preço muito forte, não, nesse preço eu não consigo, e não sai negócio. Dá uma ideia do preço da farinha para a gente, Marcelo, só para a gente fazer essa comparação. Eu não estou falando aqui em nome da associação, nem do Sindicato das Indústrias de Trigo, tá? Eu estou falando uma percepção pessoal, então não tenho também assim a vontade, nem o sonho de ser a única pessoa certa no mundo, então, por favor, não quero ferir ninguém, mas hoje o que eu escuto falar na casa, a média entre 1.840 e 1.900 reais a tonelada da farinha, enquanto para pagar os preços que hoje se paga pelo trigo importado e pelo trigo nacional, a venda da farinha teria que estar na casa dos 2.800, considerando a média entre os dois, né, dos próximos patamares de preço. E essa diferença que não consegue ser repassada lá para o consumidor? Exatamente, porque o que aconteceu durante muito tempo, de outubro do ano passado até agosto, quando a gente percebeu as maiores altas, né, o pessoal tinha safra comprada, muitos moinhos se posicionaram fortemente na safra, então eles tinham um preço histórico de estoque
e os juros são muito baratos, então ninguém fez correção de valor do estoque, manteve o valor histórico do estoque, fez a conta do seu custo operacional, ok, vamos lá, vamos vender farinha, dá lucro, ok, beleza. Só que hoje tu parte de um preço de matéria-prima de 1.300, 1.250, R$ 1.300 são as pedidas. Aquele moinho que consegue fazer um mix ainda do que tinha em estoque com o que está comprando agora, ainda dá conta de vender. Mas quem já zerou o estoque, não dá mais, Marcelo. Não é só zerou o estoque, né? Eu tenho que fazer uma reposição de estoque. Sim. Então, se eu vou moer 1.000 e eu tenho 1.000 em casa, amanhã eu preciso comprar 1.000. E esse cliente que está me comprando hoje, ele vai me comprar amanhã. Então, eu tenho que dizer para ele, olha, amanhã o preço é outro. Só que o cliente vai para outro que moe 2.000, tem 2.000 sobrando e esse outro acaba... Só que essa rede de concorrência está se liquidando. Então, vai chegar um momento que não vai ter mais, e não estou falando nem de cartelização do mercado, estou falando da realidade. A matéria-prima, o moinho, ele tem o mercado de farinha e o mercado de trigo. O moinho está no meio, ele está sendo espremido nesse meio. Desculpa o gesto aí na tua tela, mas só para fazer um exemplo. Então, ele está nesse meio prensado. Se ele não consegue tirar algo que mantenha a sua atividade, porque os investimentos também são caros, tem gente, tem salários e todos os custos, né? Ele não vai moer mais. Ele vai moer menos até parar de moer. E isso significa o quê? Se não conseguir haver esse repasse no preço da farinha, a tendência é a demanda diminuir, consequentemente limitar um movimento de alta que vinha acontecendo, Marcelo, é isso? Justamente, o pessoal tem um limite que não consegue passar. É a lógica, né, Alexander? Eu não posso comprar uma matéria-prima que eu não consigo converter ela, não consigo revender ela, ou não consigo transformar ela e ganhar dinheiro com isso. Muitos moinhos, eu não tenho medo de dizer, até confidências que me fazem, alguns grandes amigos do setor de moagem, estão trocando dinheiro, ou seja, se tivesse que fazer um investimento hoje na empresa, a empresa por si, não que esteja mal, mas ela não tem condições de fazer investimento. E a gente sabe que a tecnologia, a gente percebe isso na agricultura, né? As máquinas que operam hoje na agricultura são com a internet das coisas, tudo isso que é exigido para que as atividades sejam viáveis, também acontece na agroindústria, e não é só o moinho, a indústria de arroz, a indústria de soja, todas estão passando, a indústria de carnes, então, né? O cara tem que trabalhar sob liminar porque tem um técnico que diz que... Então, a gente enfrenta tantas dificuldades em todas as atividades brasileiras, mundiais hoje, que essa questão da matéria-prima é um componente do custo e que ele pode viabilizar, sim, a atividade, até porque não vai fazer farinha de trigo de outra coisa a não ser trigo. Mas se a gente encontrou... Quer dizer, pelo menos momentaneamente aí, né, Marcelo? Daqui a pouco a gente vai falar de outros fatores que podem mudar esse cenário completamente. Mas se a gente encontrou nesse momento um teto para o preço, a importação poderia ser uma saída? Nesse momento, se fala em importação e tal, mas não existe uma importação barata. O trigo argentino não vai chegar menos que R$ 1.500 aqui. Ah, é? Depois, não, na safra argentina pode ser, mas os argentinos têm uma seca terrível. Eu falei com o pessoal no norte da Argentina, que é uma região até não é tradicional de trigo, mas nos preços que estava o trigo, o pessoal planta, faz uma tentativa, né? Eles estavam colhendo 12 sacos, 15 sacos por hectare, né? Excelente qualidade e tal, mas muito pouco trigo. Se isso, digamos, espelhar em toda a área argentina de produção, porque a seca lá continua, apesar de alguns bolsões, chuva aqui e ali, que é característico da primavera, chuvas isoladas, né? A gente pode chegar numa época de safra argentina com preços ainda altos. E a gente não pode tirar a lupa, né? Olhando a relação estoque e demanda, mesmo do West, né? Ela está na casa dos 25%. E quando ela chega nos 24%, ela pode fazer o trigo chegar nos $300 FOB, né? E aí isso representaria $345 aqui. Não estou dizendo que vai ser assim, mas a gente já viu esse filme. Cenários possíveis, né? Exatamente.
Bom, isso significa o quê, Marcelo? Que a gente vai ter um colapso na produção, a gente vai ter problemas aí com os preços, os produtores não podem mais contar com alta de preços, ou tem fatores que podem mudar esse cenário aí? Sabe que ontem dois amigos do mercado aí me perguntaram isso, o que tu acha, né? E a gente sempre tem uma responsabilidade muito grande, né, Alexandre, com o que a gente fala, até porque tem um público, vocês têm um público muito grande e de qualidade, né? E eu não quero aqui ser leviano. Se a gente partir do preço, nós tivemos a safra 2019 de R$ 690 em média, para o preço de hoje, então o trigo já está alto, ele já subiu mais do que a variação cambial. Então a gente já tem um carregamento otimista ou de previsão de altas que o mercado está fazendo, então está todo mundo se abastecendo, garantindo o abastecimento, e isso está forçando a demanda e fazendo os preços subir, né? A gente pode ter altas? Pode. Quem diria que quando o soja estava 95, quem diria que o soja iria 160, né? E ele foi. Então, ele pode subir. Agora, quanto tempo isso vai levar, essa alta, e quanto custa manter esse trigo armazenado? Será que fazer a minha lavoura de verão vendendo o trigo agora não é melhor negócio do que tomar risco e fazer uma venda futura de soja e me arrepender lá na frente? Será que não é melhor eu fazer do trigo dinheiro ou oportunidade de negócio para manter o soja na minha mão, o milho na minha mão? Será? Então, eu acho que apostar numa alta maior do trigo é mais arriscado do que apostar na manutenção ou até numa alta nos preços do soja ou do milho. Mas o fator milho, né, a produção de milho, aí no Rio Grande do Sul a gente vê um certo problema aí com o andamento da lavoura em função, obviamente, de problemas climáticos. O quanto esse fator milho-verão pode influenciar no preço do trigo e de que forma isso aconteceria, Marcelo? Bom, nós temos aí 70 e poucos por cento, não vi o número hoje atual, mas em torno de 75% da safra de milho plantada. Muito desse milho já emergiu e está enrolando a folha. Muitos locais, alguns agrônomos, amigos nossos aí, já informaram que o banco está liberando áreas, já tem pessoal recebendo seguro, e essas lavouras sequer vai ser feito algum trabalho nelas antes que chova, né? Então não adianta ficar também gastando. Nós temos um risco muito grande de o milho alcançar o trigo, porque, vou falar em preço de trigo a R$ 75 o saco, são 1.250, se não me engano, aí a tonelada, né? E o milho a 70 está muito perto, claro, R$ 4 é muito dinheiro, mas para ficar desabastecido ou aguardar uma navegação de 35, 40 dias de uma importação de qualquer destino, porque a Argentina não tem milho, Paraguai tampouco tem volume suficiente para abastecer, digamos que seja real, é possível que o trigo sofra influência da demanda da ração, mesmo o trigo com pH muito bom, qualidade, pode ser que a ração entre. E aí a gente fala do mercado, Alexander, que tem 7,5 vezes a capacidade de absorção que o mercado do trigo tem, né? Se nós pensarmos que a ração vem para o mercado de trigo, muito rapidamente termina o trigo. Se tiver problema na oferta de milho, o trigo entra como ração e isso pode acelerar, então, ou voltar a acelerar a alta de preços, Marcelo? Pode voltar, e aí independe da taipa, ou da represa que a farinha faça, né? Porque a gente vai estar falando do mercado de carnes, que é um mercado com valor agregado, né, bem maior. Né? A gente teve aí a arroba batendo R$ 264, eu acho que até um pouco mais, 268, não olhei agora. Já teve negócio em São Paulo de 270 hoje. Então tu vê que é um valor e não tem nada de errado nisso, o mercado sobe, a pecuária ficou pagando a conta aí das economias durante muito tempo, ninguém vendia boi acima de R$ 5,50 e hoje vende a R$ 9,00, né? Então, o poder que a proteína tem de absorver matéria-prima é 7,5 vezes o que uma indústria de trigo tem.
Então, eu diria que se a indústria de carnes vislumbrar um potencial desabastecimento ali na frente, o trigo começa a ser absorvido, mesmo que ele esteja um pouco mais caro que o milho, como estratégia para alongar os estoques de milho para matrizes, para leitoas em lactação, algum tipo de ave especial. Pode acontecer. Mas isso a gente está contando com um cenário de perda ou de redução de oferta drástica do milho, certo? Que ainda Sim. não aconteceu. Sim, a gente está viajando na máquina do futuro aqui. Né? Cenários, obviamente. Cenários. O que a gente tem, então, nesse momento é um limite para o movimento de alta, pelo menos no mercado interno. Mercado externo a gente está vendo que tem potencial para continuar subindo ainda. No entanto, possibilidades de alta ainda existem, só que precisam de acontecerem coisas para confirmar essa necessidade da utilização do trigo para a ração, para que efetivamente um movimento de alta ganhe ou retome a força aí diante das novidades, certo? Exatamente. Tem uma coisa importante também, Alexander. O que está sendo, nesse trigo que está sendo disponibilizado agora, a maior parte dele, que está sendo usado para cumprir os contratos feitos futuros, tanto na exportação quanto no mercado interno, que a multa de um contrato futuro é muito grande se for descumprido, deixar de ser cumprido, né? Então o pessoal está dando preferência de cumprir esses contratos com esse trigo que está sendo usado para pagar a conta, ou seja, o agricultor está entregando o trigo para saldar uma dívida que ele tem de insumo ou qualquer outra coisa que ele tenha tomado crédito. Isso está sendo direcionado para a exportação ou até para o mercado interno, nos contratos que estão sendo honrados. E isso também faz uma concorrência, né? Aquele negócio, eu botar mais galinha na minha sopa. Quer dizer, eu estou aumentando a concorrência no próprio mercado, porque como a produtividade está baixa e o forte da colheita a gente deve ver a partir do final de semana agora, que deve começar a entrar um pouco mais de colheita, esse trigo que está disponível, ele está sendo disputado justamente para o cumprimento daquilo que já está feito, e o agricultor, por sua vez, não vende mais, porque ele quer esperar terminar de colher, terminar de qualificar e secar e limpar o seu trigo, e aí sim, depois de olhar a lavoura pronta, choveu, vou fazer minha lavoura de soja, vou fazer um complemento de milho. Nesse momento da decisão é que ele eventualmente vai vender alguma coisa. Isso é quando, Marcelo? Depois da chuva. Esperamos, né, que venha já a partir do dia 26, aí tem previsões fracas na metade sul do estado. Dia 26 tinha alguma coisa prevista já para a região norte, noroeste. Olhei o mapa hoje, não confirmou, ficou para o dia 29. Mas é o clima de primavera, a gente nunca sabe, né, Alexandre? A primavera muda muito rápido, e eu creio que com a quantidade volumosa de orações que está todo mundo fazendo por chuva, né? É verdade. Desenho de sol na boca do solzinho desenhado, tem coisas acontecendo aí, Marcelo. Dança da chuva. Tudo isso aí. Muito bom. Ô Marcelo, por enquanto, muito obrigado. Foi uma análise precisa aí, do mercado. O que a gente pode usar como referência de preço hoje no mercado interno, Marcelo, para o trigo? Hoje vamos falar em 1.250 trigo aí no interior, para trigos disponíveis carregar hoje. Isso é o gaúcho? Para hoje. Mas né? O trigo gaúcho? O trigo gaúcho. Né? Tá. O Paraná está acima disso há horas, já está acima dos 1.380, por aí. Não enfraqueceu, a dinâmica de comercialização do Paraná é diferente, porque o maior volume de moageiros lá recebe também trigo em casa, então a gente não sabe quanto disso já está comercializado ou comprometido com a indústria local. Aqui nós temos uma indústria dependente de alguém que recebe por ela, né? E isso é determinante também para que o mercado tenha outra dinâmica, até na falta de liquidez da safra, que às vezes a gente percebe, né? Muito bem. Tá aí então. Marcelo De Bacco, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando aí o mercado do trigo. Combinado? Combinado. Eu que agradeço. Boas semanas a todos e boa chuva, né? Que venha a chuva. Que venha a chuva, é isso aí. Abraço, meu caro. Abraço.
Tá aí Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, trazendo informações aí do comportamento de preços do trigo no mercado interno. A gente tem aí um limitador de novas altas, que é o preço da farinha. O consumidor não está aceitando um repasse aí dos preços e, consequentemente, isso está limitando os moinhos a pagarem mais pela tonelada. Aliás, uma tonelada que já está num nível bastante interessante, né? A referência hoje lá no Rio Grande do Sul é de um trigo a R$ 1.250 a tonelada. Média de 2019 foi de R$ 690 reais, ou seja, um diferencial bastante significativo, mas o Marcelo disse que tem sim possibilidade de continuidade de alta pelo repasse, né? Se obviamente os moinhos conseguirem repassar a alta de preços para a farinha de trigo, isso é uma possibilidade que ainda não está descartada, está difícil, mas não está descartada, ou se o problema de oferta do milho se agravar e o mercado voltar para o trigo ração, queria comprar o trigo para fornecer como alimento aí alternativo para os animais. Isso poderia dar um impulso novamente para as cotações do trigo. Então, vamos ficar de olho no que pode acontecer com os preços, a gente vai monitorando junto com vocês aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.